Aventuras além do corpo. Como experimentar viagens fora do horizonte da realidade cotidiana. Prefácio. 500 anos atrás, alguns exploradores corajosos cruzaram o oceano em busca de uma nova terra, uma terra misteriosa, oculta por um oceano inexplorado e não cartografado. Para muitas pessoas, essa viagem representava um desperdício de tempo e recursos. Afinal, a civilização moderna florescera por séculos sem esse tipo de exploração. Superando todos os obstáculos, esse punhado de exploradores aventurou-se, impulsionado a penetrar no desconhecido pelo desejo veemente de fazer descobertas. Eles abandonaram o conforto do lar para embarcar numa viagem para além dos horizontes conhecidos. Enfrentando seus próprios temores e dúvidas, bem como os da sociedade, eles prosseguiram na rota que traçaram, atingindo finalmente a meta da descoberta. Atualmente defrontamos-nos com o mesmo tipo de desafio, um oceano de energia inexplorado esperando ser conquistado por indivíduos que possuam a presciência e a coragem para ir além dos limites dos seus horizontes físicos. Como no passado, a visão do explorador deve estender-se além do litoral físico. Como no passado, o explorador deve possuir impulso e determinação interiores para viajar além dos limites conhecidos da sociedade e da ciência. Ele ou ela deve viajar sozinho, distante das massas que se prendem à firme segurança da Terra. Como no passado, os exploradores são impulsionados apenas por um objetivo, a necessidade de descobrirem por si mesmos. Porque aceitar qualquer coisa que não seja conhecimento em primeira mão significa admitir as crenças e pressupostos dos que vivem cercados de terra firme. Cada um de nós hoje tem a oportunidade de ir além do litoral físico e tornar-se um explorador. Compartilhar essa aventura está ao alcance de todos. Agradecimentos. O meu sincero agradecimento às pessoas que ajudaram a tornar este livro realidade. A Kati Tassi, por suas excelentes habilidades na área de processamento de textos e informática. Você sempre respondeu sem demora e sem erro. A Loreta e Jondrudy, a criatividade de vocês em computação gráfica deu vida às minhas concepções. Ao William Berfield, cuja paciência em traduzir programas de computação foi posta à prova, mas é autêntica. Ao meu agente, Nat Sobel, por ter fé no potencial deste projeto. A Sou Lewis, que me convidou para participar da Sociedade Metafísica de Michigan. A Jerry Castle por sua percepção e destreza como hipnoterapeuta. E a Debbie Aronson, por seus comentários sobre o original. Gostaria de agradecer especialmente aos muitos participantes dos meus workshops e palestras. O fato de compartilharmos as nossas experiências extracorpóreas mostrou-se valioso. Além disso, gostaria de agradecer a Kevin Bentley por seus comentários e assistência, altamente estimados. E um agradecimento especial a Michelle Griffith. A sua amizade e entusiasmo contribuíram muito para a concretização deste livro. Parte 1. Explorando o misterioso. Capítulo 1. Primeiras viagens. A mais bela das experiências que podemos ter é do misterioso. Ele é a emoção fundamental que surge no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Quem quer que não o conhece não possa mais admirar-se nem maravilhar-se, está praticamente morto, e seus olhos estão ofuscados. Albert Einstein escreveu essas palavras há muitos anos. E elas ficaram gravadas na minha mente para sempre. 20 anos atrás eu acreditava firmemente que o mundo físico que nós vemos e experimentamos era a única realidade. Eu acreditava no que meus olhos me diziam. A vida não possuía nenhum mistério oculto, apenas inúmeras formas materiais a viverem e morrerem. Os fatos eram claros. Não havia evidência ou prova alguma de mundos não físicos ou de continuidade da nossa existência após a morte. Eu questionava a inteligência de quem quer que fosse tolo o bastante para aceitar os ilógicos conceitos de céu, Deus e imortalidade. No meu entender,
Estes eram contos de fada criados para confortar os fracos e manipular as massas. Para mim, a vida era simples de compreender. O mundo consistia em matéria e formas sólidas, e os conceitos de vida após a morte e de céu eram ineficazes tentativas humanas, buscando criar esperança onde ela não existia. Eu possuía o conhecimento arrogante do homem que julga o mundo apenas com os seus sentidos físicos. Eu sustentava minhas conclusões com as observações esmagadoras fornecidas pela ciência e a tecnologia. Afinal, se houvesse algo misterioso, a ciência certamente o perceberia. Minhas firmes convicções quanto à realidade e à vida continuaram até junho de 1972. Numa conversa com um vizinho, nossa discussão voltou-se para as possibilidades de haver vida após a morte e da existência do céu. Eu passei a apresentar energicamente os meus pontos de vista agnósticos. Para minha surpresa, meu vizinho não contestou minhas conclusões, limitou-se a relatar uma experiência que tivera várias semanas antes. Uma noite, logo após cair no sono, ele ficou chocado ao descobrir-se a flutuar acima de seu corpo. Completamente acordado e ciente, ele ficou assustado e instantaneamente tornou a descer para o seu corpo físico. Excitado, ele me disse que aquilo não tinha sido um sonho nem produto da sua imaginação, mas uma experiência plenamente consciente. Intrigado com a experiência dele, resolvi investigar pessoalmente esse estranho fenômeno. Após vários dias de pesquisa, descobri diversas referências a experiências extracorpóreas ao longo da história. Pesquisando um pouco, achei um livro sobre o tema que descrevia como experiências extracorpóreas são induzidas. O assunto todo parecia extremamente esquisito, e eu considerei o livro resultado de uma imaginação excessivamente ativa. Movido pela curiosidade, decidi provar uma das técnicas extracorpóreas antes de dormir. Depois de repetidas tentativas diárias, comecei a sentir-me um pouco ridículo. Em 3 semanas, o único fato fora do normal que eu experimentei foi um incremento em minha capacidade de recordar sonhos. Fiquei cada vez mais convencido de que o assunto não passava de um sonho intenso e vivido estimulado pelas pretensas técnicas extracorpóreas. Então, uma noite, por volta das 11 horas, peguei no sono no curso da minha técnica extracorpórea e sonhei que estava sentado a uma mesa redonda com várias pessoas. Todas elas pareciam estar fazendo-me perguntas relativas ao meu autodesenvolvimento e estado de consciência. Naquele momento, no sonho, comecei a sentir-me extremamente atordoado, e um estranho torpor, como causado pela novocaína, espraiou-se por meu corpo. Sem conseguir manter minha cabeça erguida, desmaiei, batendo a cabeça contra a mesa. No seguinte instante, eu estava acordado, totalmente consciente, deitado na cama e voltado para a parede. Pude ouvir um zunido esquisito e me senti, de certa forma, diferente. Estendendo o braço, toquei a parede na minha frente. Surpreso, vi minha mão a penetrar mesmo na parede. Senti sua energia vibratória, como se eu estivesse tocando a sua própria estrutura molecular. Só então tomei consciência da realidade esmagadora. Meu Deus, eu não estou no meu corpo. Excitado, meu único pensamento foi: é verdade. Meu Deus, é verdade. Deitado na cama, olhei para minha mão, sem acreditar. Quando tentei cerrar meu punho, pude sentir a pressão do aperto. Minha mão parecia completamente sólida, mas a parede física na minha frente dava a impressão de ser feita de um material denso e vaporoso provido de forma. Decidido a ficar de pé, comecei a deslocar-me sem esforço para os pés da minha cama, enquanto minha mente era embalada pela realidade daquilo tudo. Pondo-me de pé, toquei rapidamente meus braços e pernas, para conferir se eu era sólido. E qual não foi minha surpresa ao constatar que era completamente sólido, completamente real. Mas ao meu redor, os objetos físicos conhecidos no meu quarto não pareciam mais completamente reais ou sólidos. Não,
Eles agora se apresentavam como miragens tridimensionais. Olhando para baixo, reparei num grande vulto sobre a minha cama. Surpreso, pude ver que era a forma adormecida do meu corpo físico, voltada silenciosamente para a parede. Ao focar a minha visão no lado oposto do quarto, a imagem da parede pareceu dissolver-se lentamente. Diante de mim, pude ver um campo vasto e verde a se estender muito além do meu quarto. Olhando ao redor, reparei numa figura que me olhava em silêncio, a uns 10 metros. Era um homem alto com cabelo escuro, de barba e túnica púrpura. Sobressaltado ante aquela presença, fiquei assustado instantaneamente. Num estalo, entrei no meu corpo físico. Num solavanco, encontrei-me no meu corpo, e uma estranha sensação de torpor e formigamento esvaiu-se quando abri os olhos. Excitado, sentei-me, com a mente a transbordar com a percepção do que acabara de ocorrer. Eu soube que aquilo era absolutamente real, não um sonho nem a minha imaginação. Toda a consciência do meu ego estivera presente. De repente, tudo o que já tinha aprendido sobre a minha existência e o mundo circundante precisava ser reavaliado. Eu sempre duvidara seriamente de que existisse algo para além do mundo físico. Agora o meu ponto de vista mudava de vez. Agora, eu sabia certamente que outros mundos de fato existiam e que pessoas como eu próprio deviam morar lá. O que era mais importante, agora eu sabia que o meu corpo físico era apenas um veículo transitório para o meu verdadeiro eu, situado dentro dele, e que com alguma prática poderia separar-me dele quando quisesse. Empolgado com a descoberta, peguei papel e caneta e escrevi exatamente o que havia acontecido. Minha mente transbordava perguntas. Por que a maior parte da raça humana não percebe esse fenômeno? Por que as diversas ciências e religiões não fazem pesquisa a respeito dele? Por acaso esse mundo invisível é o céu mencionado em textos religiosos? Por que o nosso governo não explora esse aparente mundo de energia paralelo? Será possível que a nossa dominante dependência das percepções físicas nos tenha levado a não perceber uma incrível rota de exploração e descoberta? Quando me refiz do choque inicial da minha primeira experiência, compreendi que minha vida nunca mais poderia ser a mesma. Quanto mais ponderava a significação da experiência, maior profundidade lhe atribuía. Todas as minhas crenças agnósticas tinham sido varridas numa só noite. Dei-me conta de que teria de reavaliar tudo o que aprendera desde a infância, tudo o que havia considerado verdadeiro. As minhas confortáveis conclusões a respeito de ciência, psicologia, religião, e da minha existência, obviamente tinham estado baseadas em informação incompleta. Sentia-me estimulado, mas também desassossegado. Os meus habituais conceitos sobre a realidade já não pareciam relevantes. Cada vez mais, senti estar num vazio. Em diversas ocasiões, quando contei essa experiência a amigos, eles acharam-na fantástica demais para levá-la a sério. Em 1972 a expressão experiência extracorpórea sequer fora cunhada. Naquele tempo, a descrição mais comum era projeção astral. Ninguém que eu conhecesse então tinha sequer ouvido falar em projeção astral. E se você dissesse às pessoas que tinha saído do seu corpo, elas pensavam imediatamente que você estava mexendo com drogas ou ficando maluco. Logo descobri que tinha de manter as minhas experiências em segredo ou enfrentar algum grau de descrença e até o ridículo. Depois dessa primeira vivência extracorpórea, minha mente estava repleta de suposições e perguntas. Procurando desesperadamente informação e orientação, passei semanas em bibliotecas e livrarias atrás de todo e qualquer conhecimento disponível sobre o assunto. Não demorei a constatar que havia muito pouco, apenas um punhado de livros escritos sobre o tema, alguns dos quais com dezenas de anos e esgotados. No final de julho de 1972, compreendi que não poderia contar com muito além de mim. Concentrei-me então na única técnica que funcionara comigo antes.
Ela envolvia a visualização de um local físico bem conhecido por mim ao pegar no sono. Como da vez anterior, formei a imagem da sala de estar da casa de minha mãe com o maior número de detalhes possível. No início pareceu difícil, mas depois de algumas semanas conseguia representar os detalhes da sala cada vez com maior clareza. Mobília, motivos decorativos dos estofamentos, texturas, até pequenas imperfeições na madeira e na pintura começaram a ficar claras na minha mente. Notei que quanto mais me imaginava dentro da sala a interagir com os objetos físicos, mais detalhadas tornavam-se as minhas visualizações. Com alguma prática aprendi a andar fisicamente pela sala e a memorizar elementos específicos nela contidos. Também aprendi a importância de sentir o ambiente com minha mente, a sensação do carpete nos meus pés, a sensação de sentar-me numa cadeira, andar, acender uma lâmpada ou até abrir a porta. Quanto mais atentava para os detalhes e me envolvia com a visualização, mais eficazes eram os resultados. Embora no princípio aquilo fosse um desafio, depois de algum tempo ficou divertido fazer com que as visualizações ganhassem vida em minha mente. Nesse momento resolvi ter um diário para registrar minhas experiências extracorpóreas. Anotação no diário, 6 de agosto de 1972. Acordei às 04h00 da madrugada após 3h30 de sono e comecei a ler um livro sobre experiências extracorpóreas. Tendo lido por uns 15 minutos, fiquei sonolento e resolvi visualizar a sala de estar da minha mãe. Escolhi esse lugar porque o conhecia perfeitamente bem. Dentro da sala estão diversos objetos feitos por mim na escola primária, um cinzeiro de metal, um encosto de porta em madeira e uma aquarela do oceano. Ao retratar a sala na minha mente, voltei a atenção lentamente para os objetos feitos por mim. Tão nitidamente quanto possível, imaginei-me andar pela sala observando tudo. Ao concentrar-me nos objetos que tinha feito, passei a ver a sala surpreendentemente bem. Fui focalizando-os um por um e visualizando-me a tocar cada um deles. Quando fiquei mentalmente imerso nas sensações e imagens da sala de estar, caí no sono. Segundos depois, acordo sacudido por intensas vibrações e um som atroador que atravessa meu corpo. Pareço estar dentro da turbina de um jato e que meu corpo e minha mente estão a ponto de desmanchar na vibração. Perplexo e apavorado ante a intensidade das vibrações e dos sons, eu volto para dentro do meu corpo num estalo. Quando abro os olhos, noto que estou completamente entorpecido e que uma estranha sensação de formigamento se espalha pelo meu corpo. Nos minutos seguintes, minhas sensações físicas normais retornam lentamente. É incrível a intensidade das vibrações. Fico deitado na cama e pergunto-me o que são essas vibrações e esses sons e o que os causa. Sei que não são sensações físicas. Posso apenas supor que, de alguma maneira, estão vinculados à minha forma não física, possivelmente o meu reconhecimento consciente da transferência de percepção do meu corpo físico para o meu corpo não físico. Talvez eu esteja consciente, simplesmente, de uma mudança ou transição vibratória que é necessária para as experiências extracorpóreas acontecerem. Seja o que for, isso certamente pode pregar um susto danado na gente. Mesmo assim, estou decidido a descobrir o que está por trás dessas estranhas vibrações. Tem de haver uma explanação lógica. Nada aconteceu no decorrer da semana seguinte. Eu comecei a duvidar de mim mesmo e da minha capacidade de ter aquela experiência. Então, uma noite, por volta das 11 horas, eu cochilei enquanto visualizava a sala de estar da minha mãe. Em questão de minutos acordei sobressaltado com um zumbido penetrante e vibrações por todo o corpo. Abrindo os olhos, dei-me conta de que estava metade dentro e metade fora do meu corpo. Minha primeira reação foi de medo. Um pânico sobrepujante inundou minha mente e instantaneamente retornei para dentro do meu corpo. Depois de abrir meus olhos físicos,
descobri que meu corpo físico estava entorpecido e formigava. Como já acontecera, essa sensação dissipou-se vagarosamente, voltando às minhas impressões físicas normais. Sentei na cama abalado pela intensidade das vibrações e dos ruídos. Lembro-me claramente de ter dito em voz alta: que diabo foi aquilo? Ao rememorar a experiência, compreendi que eu estava completamente despreparado. Aos primeiros indícios de separação, parecia que um medo instintivo fluía por mim. Nas 2 noites seguintes não houve nada fora do comum. Já na terceira noite eu acordei com um torpor esquisito e uma vibração a se espalhar da nuca para o resto do corpo. Tentei permanecer o mais calmo possível e dominar o meu medo, mas não consegui. Senti como se estivesse completamente fora de controle, e vulnerável. Assustado, pensei espontaneamente no meu corpo físico, e as vibrações diminuíram aos poucos. Quando as minhas sensações físicas voltaram, fiquei desapontado por ter perdido uma grande oportunidade de investigar. Esforçando-me por aproveitar o momento, eu me acalmei, desviei os meus pensamentos do meu corpo físico e comecei a encorajar a volta das vibrações. Para isso, concentrei-me nas sensações vibratórias que acabara de experimentar em minha nuca. Passados uns 15 minutos, à medida que eu relaxava gradualmente e oscilava de novo entre o sono e a vigília, as vibrações começaram a voltar. Elas partiram da minha nuca e depois se espalharam lentamente por todo o meu corpo, até eu ficar vibrando no que parecia ser uma frequência ou nível de energia superior. Dessa vez eu mantive a calma. O meu nível de ansiedade diminuía ao perceber que as sensações vibratórias eram de certa forma agradáveis quando eu estava preparado. Um zunido estridente parecia ressoar no meu corpo, e eu me senti energizado e leve como uma pluma. Ao pensar em flutuar, pude sentir que estava elevando-me. Estava completamente livre da ação da gravidade, e pela primeira vez as sensações eram absolutamente maravilhosas. Flutuei até o teto e toquei nele com a mão. Surpreso, compreendi que tocava a substância energética do teto. Pressionando minha mão sobre a nebulosa estrutura molecular, eu senti formigar a energia vibratória do teto. Quando afastei minha mão do teto, notei que meu braço faiscava como 1 milhar de brilhantes pontos luminosos azuis e brancos. Curioso, segurei o braço estendido com a outra mão e qual não foi a minha surpresa ao ver que era sólido ao toque. Contemplando meu braço, fiquei hipnotizado diante da profundidade da beleza das luzes. O braço parecia ser um universo de estrelas. Descrever aquilo é esquisito, mas eu me senti atraído para dentro de um universo que era eu próprio. Naquele instante, regressei subitamente para o corpo. E as sensações de torpor e formigamento decresceram rapidamente quando, pasmo, abri os olhos. Anotação no diário, 4 de outubro de 1972. Em silêncio, eu repito a afirmação: agora estou extracorpóreo, durante 10 a 15 minutos conforme vou ficando cada vez mais sonolento. Tanto quanto possível, intensifico minhas afirmações enquanto caio no sono. Quase instantaneamente, sou acordado por intensas vibrações e um zunido, que parece elétrico, a percorrer o meu corpo. Estou assustado e uma forte vaga de medo brota em mim. Acalmo-me repetindo: sou protegido pela luz. O medo inicial dissipa-se lentamente ao visualizar-me circundado por um globo de luz protetora. Penso em flutuar e sinto que ascendo e saio do corpo físico. Sinto-me leve como uma pena e flutuo vagarosamente para cima. Ao flutuar afastando-me do meu corpo, percebo que as vibrações e o zunido diminuíram, restando uma suave sensação sussurrante. Sentindo-me mais seguro, abro os olhos e me deparo a olhar para o teto, a 60 centímetros na minha frente. Surpreende-me ter flutuado tão alto e instintivamente penso em olhar para o meu corpo na cama. Nesse instante, volto de estalo para o corpo físico e sinto uma vibração esquisita quando, rapidamente, minhas sensações físicas retornam.
Deitado na cama, revendo a experiência, percebo que meus pensamentos focalizando meu corpo físico é que devem ter me trazido de volta subitamente. Sei que é possível visualizar o meu corpo físico, porque o vi claramente no decorrer da minha primeira experiência extracorpórea. Desconfio que a chave para observarmos nossos corpos físicos é permanecermos mental e emocionalmente tão desligados quanto possível. Porém, o mais importante é que precisamos manter os nossos pensamentos focalizados fora dos corpos físicos. O mais ligeiro pensamento voltado para o corpo nos trará imediatamente de volta para ele. Retrospectivamente, eu deveria ter pensado em mudar de posição enquanto flutuava. Assim, eu poderia ter contemplado pelo meu corpo físico sem focar quaisquer pensamentos nele. Anotação no diário, 12 de outubro de 1972. Acordo às 03h15 após 3h30 de sono e vou para o sofá da sala. Com uns 40 minutos de leitura, fico sonolento e começo a fazer uma visualização diferente. Imagino-me como um balão alaranjado brilhante cheio de hélio. Posso sentir que vou ficando cada vez mais brilhante conforme o balão se expande. Intensifico e mantenho a minha visualização o máximo possível. Ao pegar no sono eu desperto com a sensação de intensas vibrações e zumbido em todo o meu corpo. Reconheço que estou pronto para separar-me e imediatamente penso em flutuar. Vibrações e sons diminuem rapidamente quando me separo e pairo em direção ao teto. Por instinto, estendo meus braços para tocar o teto, mas em vez de tocá-lo minhas mãos penetram lentamente na sua formigante substância vibratória. Dá para sentir uma ligeira resistência quando movimento mãos e braços através do teto. Ascendendo lentamente, meu corpo atravessa o isolamento, o madeirame e o sótão. Ao atravessar o telhado e flutuar sobre a casa, sinto fluir uma intensa excitação dentro de mim. Penso em ficar de pé e instantaneamente estou erguido, em pé, no ponto mais alto da casa. Ao olhar em redor, posso ver claramente a antena de TV e a chaminé. Mesmo no meio da noite, o céu e tudo à minha volta estão parcialmente iluminados por um fulgor prateado luminescente. De pé no topo da casa, de repente tenho ânsia de voar. Abro meus braços, desço planando do telhado e voo sobre o meu quintal. Vou descendo lentamente até voar a pouco mais de 1 metro do chão. Por alguma razão sinto que estou ficando mais pesado e continuo a descer até que estou a centímetros acima da grama. Penso em controle, mas é tarde demais. Com um baque, eu me estatelo de cara no gramado. Nesse instante, volta ao meu corpo físico. Minhas sensações físicas retornam e eu me pergunto por que perdi o controle. Por que fiquei tão pesado? Anotação no diário, 2 de novembro de 1972. Acordo com o barulho e as sensações de zumbido intenso. É como se meu corpo e minha mente vibrassem separados. No princípio a intensidade das vibrações me surpreende, mas aos poucos eu me acalmo e concentro toda a minha atenção na ideia de flutuar afastando-me do meu corpo físico. Em segundos, flutuo e saio do corpo, pairando vários pés acima dele. Percebo que o zumbido e as vibrações se aquietam imediatamente após a completa separação. Eles são substituídos por uma serena sensação de calma. É como se eu ficasse sem peso e flutuasse feito uma nuvem. Penso em deslocar-me para a porta e automaticamente parece que estou flutuando nessa direção. Sinto uma irresistível sensação de liberdade como nunca antes experimentara. De maneira espontânea, decido voar e penso em atravessar o telhado voando. Instantaneamente, vou direto para cima através do teto e para além do telhado como um foguete. Impressiona-me a resposta e começo a entender que os meus pensamentos são energia da minha propulsão pessoal. Estendo os braços e me estabilizo a centenas de metros no ar. Lá embaixo posso ver claramente os prédios e estradas do meu bairro. Uma leve sensação de força me arrasta cada vez mais alto ao voar sobre a cidade de Baltimore.
A sensação de força aumenta e eu penso no meu corpo. Instantaneamente volto para o meu corpo que está entorpecido e formigante quando abro os olhos. Conforme prosseguia com as experiências extracorpóreas, eu ficava fascinado com as estruturas energéticas não físicas com que me deparava. A cada experiência minhas perguntas pareciam avolumar-se, até eu ficar obcecado por tentar entender a natureza das formas não físicas que encontrava. Na tentativa de compreender a relação entre os ambientes físico e não físico, desenvolvi uma série de experimentos rudimentares. Por exemplo, todos os dias eu equilibrava um lápis ou uma caneta bem na borda da minha cômoda. Minha intenção era ver se de alguma maneira conseguia movimentar o objeto físico com meu corpo não físico. Não demorei a descobrir que esse experimento singelo era mais difícil do que aparentava. O maior obstáculo para mim era tentar concentrar-me no meu experimento. No momento da separação minha mente ia atrás de possibilidades ilimitadas, e o experimento parecia insignificante comparado com as muitas maravilhas que estavam ao meu alcance. Cada experiência aumentava a minha percepção de que meu estado de consciência não físico era extremamente sensível e que reagia ao mais ligeiro pensamento. Os meus pensamentos conscientes e subconscientes predominantes impeliam-me instantaneamente em uma direção específica. Logo aprendi que minha mente exerce muito mais influência e controle sobre minhas ações do que eu jamais tinha imaginado. Normalmente, um pensamento totalmente espontâneo criava uma reação imediata. Por exemplo, se eu pensava em voar, o que fazia com frequência, imediatamente saía voando através do teto ou da parede e planava sobre o meu bairro. Gradativamente, compreendi que era absolutamente essencial obter pleno controle consciente durante os primeiros segundos após a separação. Para tanto, experimentei diversos modos de obter esse controle. O primeiro foi tentar focalizar inteira atenção em minha mão ou meu braço logo após a separação. Esperava assim concentrar os meus pensamentos numa só ideia e conseguir o controle imediato que procurava. Isso criava uma sensação estranha de estar imerso em mim mesmo. Embora estimulante, o resultado não era o controle, mas uma sensação de estar sendo hipnotizado e depois atraído para um universo resplandecente de brilhantes estrelas azuis. Insatisfeito com os resultados, resolvi tentar segurar o meu braço não físico e concentrar-me nas sensações desse aperto. Fiquei um tanto surpreso ao notar que, ao tato, meu braço não físico era incrivelmente sólido. Meu corpo não físico possuía uma característica vibratória inerente. Parecia completamente sólido, mas eu podia sentir a suave energia vibratória da substância do meu braço. Logo descobri que meu corpo energético era, na verdade, real em todo sentido, apresentando-se como uma cópia exata do meu corpo físico. Também verifiquei que quando meus pensamentos focalizavam meu corpo não físico, começava a sentir-me atraído para dentro, como se estivesse sendo puxado por um vácuo profundo dentro de mim mesmo. No decorrer de vários meses eu repeti esse procedimento de autoexame e, mediante tentativa e erro, aprendi sobre meu corpo não físico. Com repetidas observações, comecei a perceber que minha forma não física era como um molde energético, com efeito, energia consciente que assumira uma forma temporária. O corpo que eu experimentava quando em situação extracorpórea parecia ser o resultado das minhas expectativas e autoavaliação mentais. Além disso, eu verifiquei que o ato de concentrar-me no meu corpo não físico originava uma forte tendência a ser atraído para dentro de áreas que estavam fora do alcance da minha compreensão. Soube então que precisava de outro método para obter controle consciente. Depois de quase um ano eu estava ficando frustrado pelo fracasso de numerosas tentativas de obter pleno controle quando, por fim, descobri que estava tornando esse processo todo mais complicado do que era necessário. No curso de uma experiência extracorpórea vespertina, gritei espontaneamente: controle, agora!
Imediatamente senti uma intensificação da minha mente analítica. Estando postado junto aos pés da minha cama, minha visão melhorou, mas permaneceu ligeiramente fora de foco, de modo que eu gritei: clareza, agora! Instantaneamente, minhas vistas ficaram em foco. Senti uma corrente de energia e percepção a fluir através de meu corpo e minha mente. Fiquei empolgado. Pela primeira vez senti que tinha total controle. Toda a minha autopercepção estava presente, e de fato me senti mais consciente do que no meu estado físico normal de consciência. Meus pensamentos eram cristalinos e vibrantemente vivos. De repente dei-me conta de que a chave do controle era simplesmente exigir pleno controle consciente imediatamente após a separação. Também comecei a entender a importância de focar meus pensamentos e a necessidade de ser extremamente específico ao fazer pedidos. Em certa ocasião, logo após a separação, eu disse em voz alta: eu peço total consciência em estado de vigília. Num instante me vi de novo no meu corpo físico. Comprovei que a porção controladora da minha mente absorve meus pensamentos ao pé da letra. A infeliz escolha da palavra vigília foi imediatamente interpretada no sentido de vigília física. Após vários meses experimentando diferentes frases, notei que, inadvertidamente, programara-me para pensar controle durante cada experiência extracorpórea. Logo me peguei a fazer isso automaticamente, ao flutuar subindo e afastando-me do meu corpo. Depois de um ano de tentativa e erro, estava finalmente no rumo certo. Durante todo esse período dei prosseguimento aos meus experimentos com o lápis. Em várias experiências extracorpóreas, tentei mexer com o lápis equilibrado sobre a cômoda e fiquei surpreso ao verificar que a frequência vibratória, densidade, do meu corpo não físico parecia determinar se o lápis ou mesmo o quarto todo era visível para mim. Aos poucos eu vinha a entender que o ambiente que estava observando não era o mundo físico, como supusera. Compreendi que as estruturas que eu observava normalmente quando em estado extracorpóreo eram estruturas não físicas. Lentamente, aquilo tudo começava a se encaixar. Agora eu entendi enfim por que existiam leves variações entre mobília e outros objetos não físicos e físicos. Por exemplo, as paredes não físicas eram com frequência de cor diferente, e as formas e estilos de algumas peças de mobília e tapetes eram diferentes também. Em grande parte isso era pouco significativo, ainda que perceptível. Para que eu conseguisse ver o meu meio circundante normal, o meu ritmo vibratório interno tinha de ser relativamente denso, ou lento. Eu também notei que o próprio ato de solicitar consciência e clareza parecia aumentar automaticamente a frequência interna do meu corpo não físico. Num esforço por tornar os meus experimentos mais realistas, equilibrei vários lápis em diferentes locais pelos quais passava normalmente ao sair do meu corpo. Tinha a esperança de que eu repararia nos lápis, ao lado ou aos pés da cama, ao passar perto deles. Relembrando agora, vejo que isso provavelmente parecia meio esquisito. Lembro que uma vez minha mãe perguntou-me: o que há com os lápis? Imagine só tentar explicar isso para sua mãe sem parecer um doido varrido. Depois de várias semanas, até que enfim, reparei num dos lápis após a separação. Ao ir para um dos lados da cama, concentrei-me no lápis colocado na borda da minha cômoda. No princípio minha visão pareceu nebulosa, como se estivesse fora de sincronismo, de modo que eu disse, alto e em bom som: clareza, agora. Instantaneamente, minha visão se pôs em foco. Pude ver claramente o lápis bem à minha frente. No entanto, ele apresentava-se como uma forma tridimensional de contornos neblinosos, provida de substância. Cheguei mais perto. Toquei nele com a mão, e senti uma leve sensação vibratória quando meus dedos atravessaram a substância do lápis. Um tanto frustrado, tentei mais uma vez, mas obtive os mesmos resultados. Centrando minha atenção,
Percebi que meu corpo não físico era obviamente menos denso que o lápis, e disse em voz alta, espontaneamente, preciso ser mais denso. Com um solavanco, eu me atirei de novo dentro do meu corpo físico. Quando as minhas sensações físicas voltaram, não pude evitar rir. Eu recebi o que tinha pedido. Precisava lembrar que pedidos feitos em estado extracorpóreo são entendidos literalmente. Parece haver pouco espaço para interpretação ou nuances sutis. Eu teria de ser extremamente específico em cada pedido. Talvez algo como eu desejo movimentar este lápis fosse muito mais efetivo. Em uma experiência afim, alguns anos depois, eu praticava auto-hipnose com uma só vela acesa. Após a separação, fiquei ao lado da vela e resolvi apagá-la soprando. Qual não foi minha surpresa ao ver a chama extinguir-se imediatamente. Ao voltar ao meu corpo físico, abri os olhos para deparar-me com a vela real, que ainda estava ardendo. Depois de pensar um pouco, concluí que eu teria apagado uma vela no que agora sei é a dimensão paralela mais próxima ao domínio físico. Essa dimensão é uma cópia energética, relativamente densa, do mundo físico. Esse simples relato é importante porque fornece evidência de que os ambientes e objetos encontrados no curso de experiências extracorpóreas existem independentemente do universo físico. Não se trata, portanto, de contemplar o mundo físico de uma perspectiva diferente, como muitos acreditam, mas sim de interagir numa dimensão de energia isolada, mas paralela. Anotação no diário. 21 de junho de 1973. Acordo às 05h00 e vou até o sofá. Depois de ler por cerca de 15 minutos fico sonolento e resolvo tentar algo novo. Pego uma folha de papel e começo a escrever afirmações extracorpóreas. Agora estou em estado extracorpóreo. Enquanto as escrevo, repito-as verbalmente comigo. Depois de escrever mais ou menos 50, mal consigo manter meus olhos abertos. Ao cair no sono, continuo as afirmações na minha mente. Acordo sobressaltado por um torpor esquisito e vibrações em todo o meu corpo. Fico tão calmo quanto possível e concentro-me nas sensações da flutuação ascendente. Passados alguns minutos, sinto que estou subindo e saindo do corpo. Fico de pé junto a este e dirijo-me à janela. De alguma maneira sinto-me fora de foco e peço clareza. Ocorre apenas uma pequena melhora, portanto eu repito o meu pedido, e dessa vez sou mais exigente, preciso de clareza agora. Instantaneamente, minha percepção torna-se cristalina. Meu corpo parece mais leve e mais energizado. Sinto-me vibrantemente desperto e consciente e resolvo tentar voar. Estendendo meus braços, dou um pulinho e voo através do teto e do telhado, até atingir várias centenas de metros sobre o meu bairro. Viro meus braços de leve e me estabilizo. Isso é absolutamente fantástico. Sinto-me completamente livre ao planar sobre a cidade de Catonsville. Embora seja noite, a paisagem está iluminada por um resplendor prateado. Lá embaixo, casas e ruas se assemelham a um jardim natalino. De repente, sinto um repuxão nas costas e espontaneamente penso no meu corpo. Esse pensamento me leva de volta para o corpo com um solavanco. Acordo com a leve torpor e formigamento no corpo inteiro. Anotação no diário, 3 de julho de 1973. Acordo o meu som e a sensação de intensos unido. É como se meu corpo e minha mente estivessem dentro de um motor. Inicialmente me alarma a intensidade das vibrações, mas aos poucos vou acalmando-me e dirigindo toda a minha atenção para a ideia de flutuar para fora do corpo. Imediatamente, separo-me e flutuo aproximando-me do teto. Depois da separação, noto que o barulho forte, atuador, foi desaparecendo. Enquanto pairo cerca de 1 metro acima do meu corpo, as vibrações são substituídas por uma sensação de calma, como se eu não tivesse peso e flutuasse feito uma nuvem. Basta eu pensar em deslocar-me para o lado da porta,
E logo pareço estar sendo propelido automaticamente nessa direção. Focando meu pensamento, penso na sala de estar e flutuo direto para lá. E incrível como é fácil e natural. Penso em estar de pé e eis que estou de pé na sala de estar examinando o que me circunda. Tudo ao meu redor parece conhecido, salvo que agora as paredes são amarelo claras em vez de brancas e alguma das peças de mobília é ligeiramente diferente da sua similar física. Por exemplo, uma antiga cadeira de balanço com motivos em cabeça de leão parece igual, mas a mesinha de centro parece diferente. A mesa física é em estilo moderno, ao passo que a sua equivalente não física parece uma antiguidade do século XVIII. Olhando para o que me rodeia, percebo que posso ver através do contorno nebuloso das paredes físicas. Quando me concentro na parede da sala de estar, ela parece tornar-se cada vez mais vaporosa em forma e substância, e desaparece lentamente. À minha frente surge um ambiente inteiramente novo, um amplo prado que se estende até onde posso enxergar. Ando alguns passos para frente e entro no novo terreno. Ao olhar para o prado reparo na figura de um homem postado a cerca de 20 metros dali. Ele observa-me atentamente mas não se aproxima. Por alguns momentos eu olho para ele. Ele tem cabelo escuro e uma barba cortada rente, e usa uma túnica púrpura que vai até seus joelhos. Ele corresponde ao meu olhar acenando com a cabeça e esboçando um breve sorriso. A situação toda é constrangedora. Sinto-me inquieto e inseguro quanto ao que fazer a seguir. Será que eu deveria aproximar-me daquele estranho e comunicar-me com ele, ou deveria evitá-lo? O meu dilema é prontamente resolvido quando volto de repente ao meu corpo físico. Enquanto estou deitado na cama, me vem à mente a ideia de que esse homem poderia ser a mesma pessoa que vi na minha primeira experiência extracorpórea. Quanto mais eu relembro a sua aparição, mas me convenço de que ele não é apenas um residente não físico que passa por aí, ele parece estar observando todos os meus movimentos. Também é evidente que ele não tinha intenção alguma de aproximar-se ou comunicar-se comigo. Desconfio que ele soubesse que qualquer movimento da sua parte em minha direção, provavelmente, me apavoraria. A simples visão de alguém parado ali era bastante perturbadora. Por vários dias, a curiosidade em relação a esse homem ocupa minha mente. Quais as suas intenções e propósitos? Pergunto-me se ele é alguma espécie de guia que está a acompanhar o meu progresso. Além disso, pergunto-me se toda pessoa que tem experiências extracorpóreas tem alguém a acompanhar seu progresso. Obviamente, ele não quer interferir. De fato, ele pareceu quase surpreso quando eu finalmente o vi. Posso apenas especular que ele talvez estivesse observando as minhas experiências extracorpóreas de um nível vibratório ligeiramente diferente, a fim de passar despercebido. Quando concentrei minha atenção, é provável que tenha incrementado meu ritmo vibratório e, com isso, consegui ver além do meu contexto físico aparentemente normal. Comparando essa experiência com a primeira, percebo que elas são similares em muitos aspectos. A principal diferença, desta vez, meu controle e minha visão eram melhores. Quanto mais eu pensava em minhas experiências, mais me convencia de que tudo o que acreditava ser fato ou verdade tinha de ser reavaliado. Por exemplo, o fato longamente sustentado de a nossa consciência ser o resultado de atividade eletroquímica dentro do cérebro era agora uma conclusão risível que resultava de informação obviamente incompleta. Agora eu sabia que o cérebro tinha de cumprir alguma outra função, possivelmente como dispositivo de transferência biológica entre a mente não física e o corpo físico. Ficou claro que o cérebro físico é semelhante ao disco rígido de um computador, que armazena informação e lembranças necessárias para apoiar e operar o nosso veículo biológico temporário. Conforme minhas experiências extracorpóreas continuaram, essa observação foi confirmada repetidamente. Uma coisa era certa, eu podia pensar sem o meu cérebro físico, eu podia criar, analisar e recordar pensamentos.
Eu também reconheci que existiam diferenças definidas. Por exemplo, quando em estado extracorpóreo eu era mais espontâneo e sincero do que no meu corpo físico. De certa forma, sentia-me motivado a fazer coisas das quais nem sequer cogitaria estando no meu corpo. Por exemplo, com frequência pensava em voar e aí, instantaneamente, voava para fora do quarto e planava pelo meu bairro, ou me via voar sobre paisagens estranhas que nem era capaz de identificar. Às vezes, desconfiava de estar sendo comandado por uma parte de mim mais expansiva, desconhecida. Geralmente, meus pensamentos espontâneos conduziam-me a situações e experiências que forneciam insights de aspectos e acontecimentos relacionados ao meu passado ou presente. Em muitas ocasiões eu só vinha a entender a razão dessas experiências semanas ou até anos depois. A experiência relatada a seguir teve profundo efeito em mim. Pela primeira vez eu compreendi de fato o potencial ilimitado das explorações extracorpóreas. Anotação no diário, 9 de julho de 1973. Por volta do meio-dia, resolvi tirar um cochilo. Ao pegar no sono, visualizo a sala de estar da minha mãe. Uma sensação de torpor e energia formigante espalha-se pelo meu corpo. Desfruto da sensação e, com facilidade, elevo-me, saindo do corpo. Um sentimento de excitação flui através de mim ao deslocar-me até os pés da cama. Ao olhar em redor, sou tomado por uma súbita vontade de ver a moça do apartamento de cima. Instantaneamente, flutuo para cima e sinto minha cabeça e meus ombros penetrarem no teto. Por alguma razão que desconheço, encontro forte resistência e não consigo atravessar o teto. Por um momento fico entalado neste e começo a entrar em pânico. Digo em voz alta abaixo e no mesmo instante desço para o chão. Com uma sensação de alívio, me acalmo e recupero o equilíbrio. Vou até a porta do meu quarto e entro nele. Ao passar através da porta, sinto uma leve sensação de formigamento, mas não encontro resistência. De perto, a porta tem aparência enevoada, nebulosa. Andando normalmente, entro na sala de estar e estou dirigindo-me à porta principal quando, de repente, à minha direita, ouço claramente a voz de um homem que me chama pelo nome. Willie. Estupefato, eu olho em redor e dou com um homem sentado no sofá. Ele parece ter quase seus 30 anos e de alguma maneira parece-me conhecido. Willie, é bom ver você. Eu reconheço a voz dele e imediatamente sei que é o meu tio Hilton quem está bem ali na minha frente. Pasmo com a sua presença, eu me limito a olhar para ele enquanto fala. Aposto que se surpreende de ver-me. Ele dá um risinho e continua, teve um probleminha com o teto. Eu me aproximo mais e pergunto, tio Hilton, é você mesmo? Ele sorri de novo. Sim, sou eu. Eu olho para ele atentamente. Parece 20 anos mais novo e muito mais magro do que quando morreu. Ele parece achar divertido o meu olhar e diz, ora, eu estou tão surpreso de vê-lo quanto você de me ver. Seu tom de voz fica mais sério. Willie, como é que você aprendeu a fazer isso? A pergunta dele me surpreende, e respondo, eu só tentei, e deu certo. Não há muitos que possam fazer o que você faz. Nós todos estamos bastante surpresos. Ele me fita, aguardando a minha resposta. Ao olhar para ele, a realidade da situação me sobrepuja. Por alguma razão sinto uma súbita necessidade interior de voar. Tio Hilton, preciso ir embora. Ele sorri e balança a cabeça enquanto vou até a porta. Passo com facilidade através da porta da frente e vejo um extenso campo verde diante de mim. Minha vizinhança física é um condomínio de apartamentos. Saio e estendo meus braços para cima. Meu impulso de voar parece impelir-me no ar como se eu fosse um foguete. Abro meus braços, nivelo-me e tento controlar o meu voo. Olhando ao redor, posso ver claramente a rodovia 40 lá embaixo. Resolvo seguir o percurso da rodovia e voar para o oeste algumas centenas de metros do chão.
Todo o meu ser irradia intensa animação e liberdade. Olhando para baixo, posso ver claramente a estrada, casas e até conjuntos de loteamentos. Ao passar sobre Ellicott City, sinto um repuxo no meio das costas e penso no meu corpo. Num instante volto ao corpo físico e sinto ligeiro formigamento e torpor que se dissipam prontamente. Assim que recupero meus sentidos físicos, encontro os velhos álbuns de fotos de minha mãe e procuro um retrato do meu finado tio. Virando as páginas freneticamente, por fim dou com uma fotografia dele, na época um moço de 20 e tantos anos. Sem dúvida alguma, essa fotografia de 30 anos atrás é a imagem exata do homem que acabo de encontrar. Ao reexaminar essa experiência, algumas coisas ficam claras. A primeira, que obviamente nós continuamos a existir após a morte. Embora eu esteja ciente disso desde a minha primeira experiência extracorpórea, torna-se ainda mais evidente ao ver e mesmo falar com uma pessoa falecida que conhecemos. Simplesmente é impossível eu estar enganado. O homem com quem acabei de ter uma conversa era certamente meu tio. Em segundo lugar, é impressionante que meu tio parecesse estar na plenitude da vida, eu diria que perto dos 30 anos. Na verdade, estava tão novo que eu não consegui reconhecê-lo, pelo menos visualmente, de imediato. Foi a sua voz característica e o fato de chamar-me de Elinho que realmente mostrou quem ele era. Meu finado tio é a única pessoa que me chamava de Eli, todos os outros me chamam de William ou Bill. Quando meu tio morreu, tinha 54 anos e era consideravelmente obeso, mas agora eu o vi com aparência jovem, magro e perfeitamente saudável. É provável que depois de nos desprendermos dos nossos corpos físicos ao morrer, adotemos a forma energética moldada ou influenciada pelo conceito que temos de nós mesmos. Tendo em vista que, pelo que sei, as energias não físicas são naturalmente sensíveis ao pensamento, parece razoável que nossos pensamentos e autoimagem influenciem a nossa energia pessoal. É possível que adotemos a forma não física que mais se adapte à nossa concepção de nós próprios. Se esse for o caso, não posso evitar perguntar-me que aspecto tenho quando saio do meu corpo. Será que é o mesmo do meu corpo físico? Também me pergunto se minha forma mudaria caso eu alterasse propositadamente minha autoimagem. Isso soa um tanto esquisito, mas talvez nossa figura e forma não física sejam também um veículo temporário, assim como o corpo físico. Eu me pergunto seriamente o que aconteceria se, quando em estado extracorpóreo, eu me concentrasse em mudar a aparência e a forma do meu corpo não físico. Por várias semanas o encontro com o meu finado tio ocupou minha mente. Eu estava certo de que ele se havia mostrado surpreso e curioso quanto à minha capacidade de sair do meu corpo, mas também sabia que ele parecia estar esperando por mim, parecia saber que eu entraria na sala de estar. Talvez por essa razão eu não consegui passar através do teto quando tentei. É possível que, de alguma maneira, eu estivesse sendo encaminhado para a sala de estar. Além do mais, tinha a estranha impressão de que alguém estivera sentado perto dele. E difícil de explicar, mas eu sentia mais alguém lá, e tinha certeza de que por um instante havia visto o tênue perfil de uma mulher. Continuei a praticar o método que funcionara comigo anteriormente. Acordava às 7 da manhã e preparava-me para a aula na faculdade, às 9 horas. Depois da minha aula voltava para o apartamento da minha mãe e lia até ficar sonolento. Geralmente por volta do meio-dia eu começava a efetuar a minha técnica extracorpórea. Experimentei diferentes métodos, mas achei que o mais simples deles funcionava melhor. Eu ia para o meu quarto, deitava na cama e me visualizava a andar pela sala de estar examinando todos os pequenos detalhes associados a ela. Com frequência, selecionava 3 ou 4 objetos na sala e esforçava-me por representá-los com clareza na minha mente. Eu não compreendia nem sequer pensava no mecanismo do que estava fazendo, só sabia que ele dava certo. Mais ou menos 30% das vezes,
Depois de cochilar, eu me via sentar, flutuar ou rolar de lado para fora do meu corpo. As sensações durante a separação eram habitualmente semelhantes, um zumbido acompanhado de um sentimento interior de alta energia, ou vibratório, a espalhar-se através do meu corpo. No apogeu da vibração eu conduzia-me mentalmente à saída do meu corpo sentando ou rolando para fora dele. Preferia sentar-me porque o